Então, na dentina, a adesão realmente é muito difícil. Hoje, a maioria das pesquisas com sistemas adesivos, né? Por exemplo, professor, vou fazer um mestrado, vou fazer um mestrado acadêmico, vou fazer doutorado, vou pesquisar. Hoje, grande parte das pesquisas ainda existem em sistema adesivo sendo aplicado em dentina. Pra vocês terem noção, na minha época, lá, 2000 e bolinha, quando eu fiz o mestrado, uma parte da minha pesquisa foi isso, né? Tentar entender a adesão de alguns sistemas adesivos em dentina. Porque em esmalte a gente não encontra grandes problemas em esmalte, tá? Agora na dentina, por esses motivos aí que eu expliquei, né, essa brincadeira do macarrão aí que é mais difícil. Porque a dentina, então, ela tem grande parte de matriz orgânica em água. Então, esse é o grande problema, né? Se a gente é, trabalhar com ele seco demais, a gente promove um colabamento das fibrilas colágenas. Se a gente molhar demais, a gente não vai ter onde o adesivo entrar, porque vai estar preenchido por água. Então, é esse o problema da dentina. Além desse problema da dentina, né, da grande quantidade de fibrilas colágenas, outro problema que a gente tem é a presença de microtúbulos dentinários. Então, a dentina ela tem um contato muito mais próximo com a polpa dentária, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque muitos produtos que a gente vai jogar na dentina, ela vai ter uma injúria no meu complexo pulpar, né? Então, por isso que muitas vezes vocês vão ver o termo de dentina como complexo dentino-pulpar. Então, vocês já devem ter lido isso em algum livro, complexo dentino-pulpar, porque a dentina ela está intimamente ligada à polpa, né? Se você, por exemplo, começa a fazer uma restauração, vou ali com minha broca, eu vou tirar aqui, tem uma cárie somente em esmalte. Eu começo a tirar o esmalte, o paciente não está anestesiado. O paciente não sente dor quando está em esmalte. Quando você cai na dentina, então existe uma comunicação direta da dentina com a polpa através dos microtúbulos dentinários, isso vocês lembram, né? Então aí o paciente já sente dor. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente está trabalhando na dentina, porque, por exemplo, vou jogar um ácido fosfórico na dentina. A gente precisa ter consciência que dependendo da profundidade que está a nossa cavidade, esse ácido também entrará em contato com a polpa, podendo promover uma dor, né, uma sensibilidade pós-operatória. Então, por isso que às vezes vocês veem, nossa, minha amiga fez uma restauração, ela não sentia dor. Aí ela foi no dentista, ele fez uma restauração e agora o dente está doendo. Por que o dente está doendo? Às vezes ele não fez uma proteção pulpar, né? Não colocou um ionômetro, não colocou um hidróxido de cálcio e passou ali um sistema adesivo, um ácido e aquilo teve resposta na polpa, né? Então, a dentina é muito complexa. Além dessas fibrilas colágenas, tem a questão dos túbulos dentinários, que vai comunicar com a polpa dentária. Então, isso daí é muito complexo. E aí, esses túbulos dentinários ainda gera outro desafio para a gente. Qual que é o outro desafio? Quando a gente está lá com a nossa broquinha, né, micromotor, removendo tecido cariado, o que, que vai acontecer quando a gente está fazendo isso? Estou lá é, com meu alta rotação, em uma broca esférica, por exemplo, ou baixa rotação. Estou tirando cárie, que é com baixa rotação, e broca carbide. O que, que vai acontecendo? Eu vou removendo aquela sujeira, esquece o escrito por enquanto, só veja essa imagem aqui. Eu vou removendo aquela sujeira, e aí para onde que aquela sujeira vai? Vai para fora do dente, e aquela sujeira vai indo também para dentro dos túbulos dentinários, né? Então, isso daqui é uma imagem de microscópio, né, onde a gente tem a dentina e um túbulo dentinário, né, em grande aumento. O que, que aconteceu nesse túbulo dentinário? Vocês estão me ouvindo?
Estamos sim, pode continuar. Só porque apareceu aqui internet instável. Então, esse túbulo dentinário, quando você foi removendo tecido cariado, quando você remove tecido cariado, você também acaba desgastando o resto de dente, né? O que que acontece? Esse túbulo dentinário vai ser entupido, vamos dizer assim, né? Ele vai ser obstruído. E o que que é essa obstrução? Como é chamada essa obstrução? Essa obstrução é chamada de smear layer. O que que é a smear layer, então? Esse resto dentinário que vai caindo dentro do túbulo dentinário. Mas, teoricamente falando, smear layer é a camada compreendendo uma mistura proveniente do desgaste dos tecidos duros, agregada a água, saliva e líquido dentinário, que recobre as superfícies desgastadas numa espessura de 0,5 a 2 micrômetros. Então, vocês estão vendo isso daqui tudo no microscópio de grande aumento. Nesse caso, ela, então, não necessariamente 100% dentina, mas também resto de esmalte também. Então, material orgânico, então, de modo geral. De modo geral, material orgânico. Certo? De modo geral, material orgânico. Mas isso Beleza. alguns livros chamam essa smear layer, por exemplo, de lama dentinária também. Então isso acontece sempre que você desgasta o dente, né? Então entra sujeira no tubo dentinário. Vocês têm endo já também, né? Já Sim, senhor. sim. Já começou a haver questão de irrigação, de canal radicular? Já, né? Sim, a gente viu isso mês passado. É mês passado. Então, um dos motivos que lá o Wander e o Vinícius falam, não, tem que irrigar bastante. Por que tem que irrigar bastante? Para remover essa camada aqui. Então, um dos motivos, né, da irrigação lá endodôntica. E aqui também, essa camada ela pode ser prejudicial para a gente. Por que pode ser prejudicial para a gente? Voltando lá um pouquinho anteriormente falando, onde é que o meu adesivo vai penetrar para ele colar? Os prismas. Nos prismas do esmalte e na dentina? Nos túbulos dentinários. Nos tubos dentinários. Beleza, mas esses tubos dentinários vai estar obstruído? Por isso que passa o ácido. Pô, que menina sem graça. Matou meu próximo slide. Por isso, a Jéssica matou a charada. E por isso que na dentina eu também preciso passar um ácido. Então o João Vitor falou Professor, bem. Lá em esmalte, eu passo ácido para abrir um espacinho entre os prismas de esmalte. E na dentina, eu passo ácido para quê? Para desobstruir os túbulos dentinários. Beleza, Remover matou. a camada de smear layer. Remover a camada de smear layer para desobstruir o túbulo dentinário. Então aqui, ó, como que funciona o mecanismo de união dos materiais restauradores? Então o que que a gente está vendo nessa imagem aqui? Essa imagem da minha professora Veridiana, né, lá do mestrado e de toda a faculdade, é uma imagem muito bacana que eu peguei, onde mostra aqui a dentina, né, marcado em D. Então daqui onde eu estou passando o mouse para cá, toda essa parte aqui é dentina, né? Então tá vendo, ó, túbulo dentinário, os túbulos dentinários. E essa parte aqui escrita em R é a resina composta. E esse CH é chamado de camada híbrida. Então, a camada híbrida é o que vai estar entre a resina e a dentina. É o que vai promover a minha adesão. Então, aqui, ó, vou tirar o escrito. Olha tanto que é legal. Onde o meu sistema adesivo está entrando, ó, tá vendo os prolongamentos dele, ó, mais esbranquiçado? Consegue ver que ele entra dentro dos túbulos dentinários? Olha esse aqui, ó, que legal. Passa por aqui, vai lá por dentro e sai aqui, ó. Olha esses outros também. Entra dentro do túbulo dentinário, dentro do túbulo dentinário. Olha o quanto foi longe isso daqui, ó.
Tá vendo? Onde que ele foi gerar a união? Então eu gosto de brincar, eu gosto de falar assim, essa camada híbrida, né, que acontece quando eu aplico adesivo, ele entra lá dentro do tubo dentinário e aqui ele tem como se fosse uma mãozinha que vai ficar segurando a minha resina. Tá? Então eu preciso de criar alguma forma com que meu adesivo entre nos tubos dentinários. Se eu tiver lá ele tudo cheio de lama dentinária, cheio de Smearley, essa minha adesão vai ficar prejudicada. Hoje na aula, se vocês fixarem essa imagem na cabeça, para mim está valendo. Para mim já é o suficiente. Eu tenho que criar na minha cabeça, sempre que eu preciso de adesão, eu preciso de algum lugar para que meu sistema adesivo penetre e crie uma retenção mecânica. É como se eu estivesse jogando dentro de já viu aqueles filmes onde o cara cai dentro de um poço super fundo e aí o super-herói ele vai sair daquele poço super fundo? Como é que ele faz? Ele abre os braços, né, que não dá para ver meu braço tudo, e vai escalando, né? Abre os braços e as pernas e vai escalando nas paredes do poço e vai subindo, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aqui o adesivo ele entra dentro do tubo lá e abre as pernas e os braços, ele põe os braços aqui para cima para puxar a resina. Então, é uma união mecânica aqui, micromecânica. Então, essa imagem é a imagem mais importante da aula. Então, da mesma forma, dentina, aqui eu estou vendo o meu adesivo entrar dentro dos tubos dentinários. Se fosse esmalte, vocês estariam vendo o meu adesivo penetrar nos prismas de esmalte. Tá? Então, isso daqui é mais importante. Fixou na cabeça aí? Então, vamos lá. Agora entra uma outra parte que eu não queria muito entrar na aula de hoje, não. Acho que a gente foi até rápido demais, hein? Que horas são? Já está dando 10h30. Eu queria parar por aqui, que é a classificação dos adesivos. Eu queria que vocês ficassem com essa imagem na cabeça. Então, sempre que eu vou precisar de adesão, vou realizar adesão, eu preciso de uma união micromecânica. Ou o meu adesivo entrando dentro dos tubos dentinários, ou dentro dos prismas de esmalte. Revisando, como é que eu faço isso? Como é que eu crio essa retenção? Ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico, o João Vitor falou, o ácido fosfórico vai abrir os prismas do esmalte, no esmalte, né, claro. E na dentina, ele vai abrir os prismas de esmalte? Não, na dentina é dentina, não é esmalte, né? Na dentina, ele vai remover aquela camada de smear layer, criando espaços nos meus túbulos dentinários. Então, isso que é o resumo da aula. Bem simples assim mesmo. Na próxima aula, eu prefiro deixar para a próxima aula, para não confundir, não sair muita fumaça aí da cabeça, a gente entra em classificação dos sistemas adesivos. Então, vocês vão ver que tem adesivo que vem o ácido junto, vem ácido separado, tem adesivo que é só um frasquinho, já é tudo em um, tá? Então, isso a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Dúvidas? Ô, professor, Hum. deixa eu te falar, o smear layer ele é concentrado lá só porque o elemento dentário então ele é irrigado, ou se ele tiver, por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer um procedimento com ele seco, ele Uhum. ia ter concentração de smear layer nele também? Boa pergunta. Concentração, ia ter concentração de Smearley? Sim, mas bem menor. Se você tiver feito, por exemplo, vou remover meu tecido cariado lá no seco. Onde que vai ter camada de Smearley? Somente onde você pressionar com a sua broca, né, a sujeira para dentro do tubo dentinário. Se tiver com água, a água vai levar esses restantes para outros tubos dentinários. Consegue imaginar? Sim. Mas dá para imaginar, né? Só que qual que é? Aí
você pode pensar, ué, professor, então vou remover a cara, eu vou remover uma resina insatisfatória, tudo sem água. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque E o pode problema gerar de você. superaquecimento também, aquecer a polpa também, né? E boa, João Vitor, Mergulhar. matou. Você não pode fazer sem água, porque senão você vai aquecer a polpa. Aí você vai ter problemas muito maiores, já que a Smearley você consegue remover com o ácido. Então vamos falar assim que um exemplo, se a gente for lá fazer o desgaste no elemento, ele vai estar soltando uns pozinhos na boca lá do elemento, do próprio do esmalte ali, na Isso, boca ali, quando está fazendo a irrigação. Aquilo ali também, aquele espalho daqueles pozinhos ali, é o smearler também? exatamente, é o Smearley também. E aí, só quando tá seco, parece que ele vai até voando, né? É. E aí, só que quando ele tá úmido, ele vai ficando depositado ali, não é? É isso aí que Aham. você pensou, cara. Você pensou certinho. Só que isso a gente não pode fazer seco, porque vai aquecer a polpa. Beleza? Beleza, era isso minha dúvida. Mais dúvida aí? Tranquilo? Estão todos bem, gente? Como é que tá aí? Vocês estão guardando quarentena? Uai, tamo ainda, né? Como é que faz? O povo todo saindo, mas a gente continua aqui fechado. Quem tá saindo? Uai, já abriu os bar tudo, tá